Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma palestra, desse ciclo do nosso grupo de estudos. A palestra é de bem-estar animal e sistemas de produção, saindo da caixinha, com a nossa orientadora Sabrina Grege. Pode iniciar, professora. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal que está assistindo. Pessoal, Madu e Sheila, vou pedir para vocês só confirmarem se está passando direitinho mais uma vez. Está passando? Sim, professora. Se você quiser tirar também a caixinha das nossas fotos do lado e deixar só a tela de apresentação, fica melhor. Eu acho que se eu colocar aqui... Peraí. Só vou tentar um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Oi. Pronto. Ok. Boa noite, pessoal. A gente está aqui para mais uma palestra do nosso ciclo de palestras, do grupo de estudo, ensino, extensão em bem-estar animal e produção. Como a Madu apresentou, eu sou a professora Sabrina. Sabrina Luzia Grege de Souza, eu sou zootecnista, formada na Universidade Rural, sou doutora em Ciência Animal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, em Campos de Goytacazes, e sou professora do Instituto de Zootecnia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu coordeno, junto com a professora Rosana Colatino, o grupo BA e Produção da UFRJ. Atualmente eu me qualifiquei como auditora de bem-estar em plantas frigoríficas pela Professional Animal Auditor Certification Organization, que é uma, é uma das certificadoras, que garantem o selo, de bem-estar, uma das certificadoras que a gente tem no mundo, A PACO, que é como a gente chama essa certificadora, ela tem 15 auditores no Brasil. E aí a gente trouxe aqui para vocês e vai trazer aqui algo relacionado à parte do bem-estar e sistema de produção, que inicialmente é uma das palestras que a gente traz para o grupo de estudos para discussão. Mas aí a gente abriu para mais pessoas, para que a gente possa falar um pouquinho do que significa sair da caixinha, nesse sentido aí de bem-estar animal associada aos sistemas de produção. Sair do que do mesmo, do que se fala, sair do que a gente ouve, conseguir ver além. Essa é a intenção. Essa palestra é uma palestra interativa. Então, a gente já começa a palestra com algumas perguntas, e vocês vão ter que confirmar para mim aí no bate-papo, para as meninas poderem olhar, se vocês estão conseguindo ler o QR Code para responder as perguntas, Então, a gente começa esse início, perguntando para vocês, para a gente já começar a nossa conversa, o que você colocaria dentro dessa caixinha aí quando você pensa em associar o bem-estar animal aos sistemas de produção? O que você colocaria aí? Sendo uma palestra interativa, é só vocês conseguirem ler aqui o QR Code que aparece aí para vocês, E nessa leitura a gente vai formar, cada um que lê pode colocar aí até 5 palavras, que vai formar uma nuvem de palavras para a gente entender que nuvem de palavras tem dentro dessa caixinha, para a gente começar a discutir sobre essa associação. Todos estão conseguindo? A gente tem aí uns 3 minutos, se não me engano, para poder preencher aí essa nuvem de palavras. Todos estão conseguindo? Sim, professora. Ok, estão conseguindo fazer a leitura?
palestra interativa tem disso, viu, gente? A gente aguarda um pouquinho para poder formar essa nuvem de palavras. Então, já apareceu a primeira palavra, enriquecimento ambiental. Então, quando a gente faz a associação entre o bem-estar animal e o sistema de produção, né, uma das pessoas, né, presente aí colocou enriquecimento ambiental. Vamos ver quais são as outras opiniões aí, quais são as outras palavrinhas que entrariam nessa nossa caixinha. Os 5 domínios, o enriquecimento ambiental, o que mais, galera? Vamos aí, pessoal do grupo de estudo, os novos participantes, vamos participando aí. Cuidados, manejo, controle do estresse, atividades físicas. A gente já tem aí, ó, nutrição. Então, dentro dessa caixinha, onde a gente quer entender junto com vocês o que vocês colocariam nessa caixinha, né? Eu já tenho treinamento funcional, eu já tenho enriquecimento ambiental, manejo adequado, 5 domínios, eu tenho livre de desconforto, eu tenho atividade física, eu tenho limpeza ambiental, eu tenho cuidado. Vocês estão vendo aí, ó, eu estou lendo, mas vocês também estão tendo como estão conseguindo ler, né? A gente está formando a nuvem de palavras dentro dessa caixinha. Então, eu tenho pessoas que associam o bem-estar, né, e o sistema de produção quando eu tenho animais livres de fome, quando eu tenho animais livres de desconforto, quando eu tenho um treinamento funcional, quando eu tenho um enriquecimento ambiental, quando eu tenho atividade física, ok? Então, é isso que a maioria de vocês coloca dentro dessa caixinha. E aí eu convido vocês a mais uma pergunta, mais uma interação, né? Quando eu olho para esta foto aqui, né? Então, eu tenho animais num sistema mais intensivo, bovinos de corte, num sistema mais intensivo, num confinamento, e eles estão se alimentando ali no coxo. Quando você olha essa imagem, que é uma imagem do sistema de produção, o que você sente? Né? Que sentimento você tem? E aí, mais uma vez, gostaria da participação de vocês em 3 minutos, que é o que a gente tem como participação de interação, que vocês me dissessem o que vocês sentiram, o que você sente quando você vê aquela imagem, né? Ou quando você pensa em qualquer outra imagem de um animal em sistema de produção. Vou aguardar mais um pouquinho também. Tá dando. Meninas, qualquer coisa vocês me avisem, que às vezes trava um pouquinho essa interação aqui. Tá bom, pode deixar. Às vezes trava por conta da minha própria internet. Então, a gente já tem, ó, é um confinamento, né? A gente já tem a palavra desconforto, né? A gente já tem a palavra aflição. A gente já tem a palavra cuidados, né? Olha só, dentro a relação que todo mundo faz, apreensão. Desculpem. Então, eu já tenho aí 5 palavras diferentes, né? Que denotam sentimentos, né? Porque a pergunta é o que você sente, né? Então, tratamento, alimento, né? Vocês estão fazendo uma interação com o sistema, tá? Foquem no que vocês sentem, foquem em escrever qual sentimento que te vem, né? O sentimento que algumas pessoas colocaram aqui, né? Duas palavras, desculpa, aflição e desconforto, né? Preocupação, né? A gente já tem preocupação, a gente tem aflição, a gente tem desconforto, a gente tem alimento, a gente tem manejo, né? Então, a gente tem mais aí um tempinho aí, tem mais um segundinho aí para colocar mais palavras aí, do que vocês sentem, né? O que você está sentindo. Tem o manejo, cuidado, confinamento, alimento, aflição, preocupação, dúvidas,
desconforto, tratamento, apreensão, né? Então, eu tenho o desconforto, eu tenho a aflição, eu tenho a preocupação, eu tenho dúvidas, né? Posso ter mais palavras aí. A gente ainda tem um tempinho aí, ó. 15 segundinhos aí para a gente terminar de completar a nossa nuvenzinha de palavras. Nervoso. E aí a gente finaliza a nossa nuvem de palavras. Apreensão, manejo, preocupação, tratamento, aflição, nervoso, alimento, confinamento, desconforto, dúvidas, cuidado. E aí a gente vem para a parte para a gente poder fazer esse treinamentozinho, esse trabalhinho, essa discussão, né, da gente entender como que a gente lida com isso, como que a gente lida com a opinião do bem-estar dentro do sistema de produção, né? Perceberam que vocês, a pergunta anterior era o que você sente, né? O que você sente quando você vê aquela imagem, ou quando você vê qualquer outra imagem, ou quando você lembra de uma imagem do sistema de produção, né? Então, é o que eu sinto. Alguns colocaram aflição, alguns colocaram desconforto, alguns colocaram sofrimento, né? A gente teve algumas palavras, né? Algumas pessoas conseguiram descrever o que elas sentem. Então, percebam, é o que eu sinto. Uma coisa que a gente precisa deixar claro para qualquer avaliação dentro do sistema de produção, quando a gente fala de bem-estar animal, e eu não diria apenas para o sistema de produção, eu diria para qualquer tipo de criação, é que o que eu sinto é diferente do que o animal sente. Então, eu tenho duas perguntas. Eu tenho que me perguntar o que eu sinto e eu tenho que me perguntar o que o animal sente, tá? Quando a gente coloca isso dessa forma, a gente precisa pensar que são caixinhas diferentes e que dentro dessas caixinhas, e que junto com essas caixinhas, desculpem, né, eu tenho o que eu sinto, o que o animal sente e o que não sabemos, né? A gente tem... Por que a gente tenta levar vocês até essa linha de pensamento, para a gente discutir? Óbvio, vão ter as perguntas depois, a gente pode falar mais disso depois, né? Porque a gente tem esse direcionamento, não só para o sistema de produção animal, para sistemas que produzem produtos de origem animal, mas para sistemas de criação, para áreas de experimentação. A gente tem a tendência a olhar o animal e descrever o que a gente está sentindo. Mas o que a gente sente é diferente do que o animal sente, tá? Tem muita coisa que a gente não sabe. Então, eu não posso, e aí dando um exemplo claro, eu não posso olhar qualquer sistema de criação, né? Olhar para aquele sistema, olhar para o animal e falar, ele está feliz, ele está triste, né? A tristeza, a aflição, o isolamento, o desconforto é um sentimento meu. Eu não posso afirmar que o animal está sentindo a mesma coisa. Não posso afirmar que ele está sentindo a mesma coisa, né? Por quê? Porque o que o animal está sentindo não depende só, né, de como ele expressa aquilo que ele está sentindo, muitas vezes de maneira diferente da nossa, o que não quer dizer que ele não sente, quer dizer que ele expressa de maneira diferente, né? Mas o que ele está sentindo tem íntima relação num sistema de produção, por exemplo, com o ambiente ao qual aquele sistema está proporcionando a ele, né? Então, o que eu sinto é diferente, desculpa, gente. O que eu sinto é diferente, né? Do que... Perdão, gente. Só um momentinho. O que eu sinto é diferente do que o animal sente. E aí eu tenho que me perguntar o que a gente não sabe sobre aquele ambiente ou o que a gente precisa saber em relação àquele ambiente. Então, eu tenho a minha caixinha, que é o que eu sinto.
eu tenho a caixinha do animal, que é o que ele sente, e muitas vezes eu não conheço o que ele está sentindo. Um exemplo claro, gente, é que eu mostrei para vocês uma imagem. É estático, eu não mostrei um vídeo onde eu posso avaliar a expressão comportamental desses animais e, de fato, inferir, né, ou me questionar se esse animal está em conforto. Se esse animal, por acaso, não está em um desconforto, né, térmico, por exemplo. Eu mostrei uma imagem, e essa é a tendência que a gente tem. E não é uma crítica, gente. Todo mundo tem essa tendência, eu também. Né? Só que a gente tem que respirar e pontuar para entender que eu não posso inferir sobre sentimento, né? Diante de uma imagem e diante do que eu não conheço, né? E sem nenhum tipo de avaliação técnica. Eu não posso olhar para o animal, né? A galinha livre de gaiola. Também não sou contra, ok? Muito pelo contrário, eu sou a favor. Né? Mas eu não posso pontuar no sistema de produção que a galinha na gaiola está triste e a galinha livre da gaiola está feliz. Que tipo de indicador técnico, né, eu utilizei para avaliar isso? Então, mais uma vez, eu tenho a minha caixinha, que é o que eu sinto, que pode ou não ser diferente do que o animal sente. Por quê? Porque eu tenho que explorar aquilo, né, para poder descobrir o que eu não sei. Naquela imagem, eu olho e imagino que é uma tendência que a gente tem, que por ser um sistema de confinamento, o animal não está em conforto. Por ser um sistema de confinamento, eu tenho dúvidas sobre o atendimento de algumas exigências, né? De algumas exigências, quer sejam elas ambientais ou nutricionais, né? A gente acaba tendo essa tendência. Porém, para eu afirmar que o animal não está em bem-estar, né, que ele não está tendo seu bem-estar atendido, que ele está no status negativo de bem-estar, eu tenho que me perguntar, né, a forma que eu fiz para avaliar isso. Então, eu vou em cima do que eu não sei, do que eu apenas tive a imagem e não posso, através daquela imagem, gerar um status de bem-estar para aquele animal. Eu tenho que primeiro avaliar. Então, a gente tem que pensar como avaliar, né? Para poder inferir ou falar tecnicamente sobre o bem-estar, e não ele está feliz e ele está triste, apenas porque ele está confinado, ele está triste, e se ele tivesse solto a pasta, ele está feliz. Não, eu não posso fazer dessa forma. Eu preciso primeiro avaliar para depois definir o meu status de bem-estar. Nesse contexto, como eu disse a vocês, a gente vai em cima do que a gente não viu ali em primeira mão. Então, eu tenho que definir, né, algumas formas de avaliar. E aí, lembrando que para qualquer tipo de avaliação, né, que vai inferir ou que vai direcionar ou que vai me proporcionar definir um status de bem-estar, eu preciso conhecer o padrão da espécie que eu estou trabalhando e eu preciso conhecer o ambiente. Eu preciso identificar o que é aquele ambiente. Então, se eu olho uma imagem como aquela, né, olhar e definir que o animal está em desconforto ou não está bem porque ele está confinado, eu deixei de avaliar vários outros indicadores associados a fatores benéficos a esse animal. Como? Eu estou tendo atendimento das exigências nutricionais? Né? Eu tenho um dimensionamento correto de coxo que permite a alimentação de todos os animais? Eu tenho uma hidratação correta com um dimensionamento de bebedouro que permita que animais consigam beber água, 20% daquele lote consiga beber água ao mesmo tempo? Eu tenho uma água limpa? Eu tenho um bebedouro que é limpo? Né? E aí, é de acordo com o que eu tenho no ambiente que o animal vai expressar um ou outro tipo de comportamento, por exemplo, que aí sim pode me levar a concluir que o ambiente não está favorável e que talvez isso impacte no status de bem-estar desse animal. Então, aqui,
o como avaliar, para avaliar, a gente pode ter o auxílio de outras ciências, né? A gente deve ter, na verdade, o auxílio de outras ciências. E é aqui que eu gostaria de chamar a atenção para a maioria de vocês pelo seguinte: o bem-estar animal é uma ciência e ele precisa ser discutido e tratado como uma ciência. O bem-estar ele pode ser quantificado. Ele é uma ciência como é a etologia e como é a bioclimatologia, por exemplo, que são duas ciências que auxiliam o bem-estar animal, mas etologia não é bem-estar animal sozinha e bioclimatologia não é bem-estar animal sozinho. Você entender como aquela fisiologia se comporta ou, de repente, expressa um comportamento diante de um clima diferente, diante de um ambiente diferente, nos ajuda a avaliar o bem-estar, mas isso não define bem-estar. Então, nunca se esqueçam, né? Eu não posso definir o bem-estar apenas avaliando o comportamento. Eu não posso definir o bem-estar apenas avaliando a ciência ou utilizando da ciência bioclimatologia. A etologia e a bioclimatologia, elas influenciam na ciência que a gente conhece como comportamento, como bem-estar animal. Então, eu tenho aqui alguns fatores que me ajudam a avaliar, como a etologia, como a psicologia, né? Que nada mais é aqui, a psicologia é a expressão desse comportamento, né? Eu preciso entender do padrão de comportamento da espécie, por exemplo, para eu inferir e poder avaliar, né? A fisiologia, eu tenho que saber, né, do comportamento ou do padrão relacionado àquela fisiologia, para eu poder inferir sobre o status de bem-estar. Eu tenho que ter entendimento que o não atendimento de muitos indicadores associados ao comportamento ou associados a que tem ligação direta com a fisiologia, né? O não atendimento de muitos indicadores que vão influenciar, por exemplo, no aspecto nutricional e, por exemplo, causar algum dano àquela fisiologia, né? Eu tenho que entender que isso recai sobre, por exemplo, a reprodução. Eu tenho que entender, né, que muitos desses fatores que eu acabei de colocar aqui, quando eles não são atendidos, eu posso levar a um problema de saúde, por exemplo. Né? A gente pode ter dentro do sistema de produção, e por que não? E quanto mais intensivo ele for, mais eu posso propiciar o animal a esse fator, né? De comprometimento da saúde, né? E aí, observação. Quando ele é um sistema intensivo, né, eu preciso pensar mais ainda no ambiente, avaliar cada vez mais o ambiente. Né? Eu posso ter sistemas que, por serem muito intensivos e por não estarem tendo um monitoramento adequado do bem-estar desses animais, né, promovam, por exemplo, uma redução muito acentuada na imunidade de alguns indivíduos. Né? A gente tem espécies muito propícias a isso. Né? A gente tem espécies muito estressáveis, por exemplo, que a gente diz. Né? A relação do bovino com o estresse é muito diferente da relação do suíno e da ave com o estresse. Né? Eu tenho espécies que, por serem tão estressáveis, elas têm o seu comprometimento, né, a nível de bem-estar tão rápido que esse comprometimento pode significar um comprometimento a nível de fisiologia que leve a uma redução da imunidade desses animais. E esses animais estejam propícios, num determinado momento, a alguns agentes, né, do ambiente, alguns agentes patógenos, e, consequentemente, eu tenho o aparecimento de algumas doenças por conta disso. Então, notem, está tudo intimamente relacionado. O avaliar, né, está relacionado com os indicadores que eu conheço que vão favorecer a vida daquele animal. Bom, e aí como que a gente define? Gente, a gente define após fazer a avaliação dos indicadores, né? Ou dos principais, que seria a mesma coisa, dos principais fatores ou indicadores físicos funcionais, né? Então, quando eu falo de avaliar
dimensionamento de coxo, atendimento das exigências nutricionais, bebedouro, dimensionamento de bebedouro, qualidade da água, qualidade da comida, né? O arraçoamento, né? Quantas vezes ao dia é dado, qual o quantitativo, qual é o consumo. Quando eu falo nesta avaliação, né, eu estou falando de indicadores que podem comprometer a fisiologia, né? Consequentemente, eu estou falando de indicadores físico-funcionais que podem comprometer a vida desses animais. Então, é dessa forma que eu tenho que pensar para sair da caixinha, ok? Agora a gente vem, né, numa tentativa aqui de trazer para vocês também um pouco da história do conceito até a gente chegar, né, a como abrir essa caixinha de fato, né, e conseguir identificar, né, decidir sobre quais são os fatores ou indicadores que influenciam, né, a vida desse animal, né? E para isso, gente, a gente vai falar rapidamente do histórico, a gente vai falar rapidamente do conceito, a gente vai falar rapidamente de leis e a gente vai até o que nos interessa, que é o momento em que o bem-estar ele deixa de ser conceito, né, para ser avaliado através de indicadores físicos funcionais. Aí ele vira ciência, tá? Então a gente vai levando até aí com vocês. Se a gente for pensar no histórico do bem-estar animal, né, a gente tem um marco histórico que a gente diz do bem-estar animal, que é esse livro aí, ó, Animal Machines, né, que é o livro de uma jornalista britânica e ativista, Ruth Harrison. Esse livro, né, ele surgiu na década de 70, né? Ele é um marco histórico porque o que essa autora fez? Ela descreveu nesse livro, né, tudo que os animais passaram e passavam durante aquela década, porque essa década foi marcada por uma necessidade mundial de aumento de produção de alimento. E o que isso causou? A intensificação dos sistemas de criação. E aí ela relata, né, que esses sistemas mais intensivos de criação levavam os animais, né, a vários problemas, né, fisiológicos e de doença que comprometiam demais o bem-estar. Né? A intenção dessa ativista, né, era proporcionar, né, algum tipo de conhecimento ou algum tipo de informação, e ela conseguiu isso, para que se fosse tomada alguma medida, né, que impedisse tanto sofrimento dos sistemas de produção. Ok? Então, este é o marco histórico do bem-estar animal. Tá? É o livro dessa ativista, da Ruth Harrison. A partir desse momento, começamos então com os conceitos de bem-estar animal. Né? Então, a partir desse momento, surgiu a palavra bem-estar animal, né? A necessidade de entender que em sistemas intensivos, que é pontuado nesse livro, né? A necessidade de entender que o bem-estar do animal está intimamente relacionado também com a relação do homem com esse animal, principalmente em sistemas mais intensivos, ok? A partir desse momento, começaram a surgir os conceitos do bem-estar animal. E aí, gente, quando a gente fala de conceito de bem-estar animal, a gente precisa, por incrível que isso possa parecer, né? A gente precisa de uma breve lembrança, né, sobre os animais, né? E eu sempre mantenho esse slide e essa lembrança toda vez que a gente vai falar sobre o bem-estar animal, porque a gente, infelizmente, ainda discute isso dentro da universidade. Então, a gente discute ainda o fato dos animais serem seres sencientes. Gente, eu vou precisar dar uma pausa aqui de alguns segundos. Por favor, desculpem.
Desculpa, gente. Então, pelos animais serem seres sencientes, né? A gente ainda discute, a gente ainda pontua isso dentro da universidade, né? Ou seja, na verdade, a senciência animal é uma definição reconhecida em todos os animais vertebrados. Ou seja, todos que possuem um sistema nervoso central, né? E aí, o que a gente ainda precisa dizer, por incrível que isso possa parecer? Dentro da universidade, às vezes, dentro da academia, a gente ainda precisa pontuar isso. Se eles são seres sencientes, eles sentem dor, eles sentem medo, eles sentem felicidade, eles sentem tristeza, eles ficam frustrados, né? Eles são seres sencientes. Sim, eles sentem tudo isso, né? E eles vão expressar esse sentimento, né, através do seu comportamento muitas vezes, né? Esses indivíduos, seres sencientes, né, têm no cérebro a função, né, de gerar o comportamento, né? E muitas vezes a alteração comportamental ela está associada à necessidade de manter o bem-estar, né? De manter um equilíbrio, de manter aquele bem-estar, de manter um status de bem-estar. Tá? Eles são seres sencientes, eles conseguem se adaptar porque eles procuram, muitas vezes através de variações comportamentais, né? Eles buscam a adaptação para o bem-estar. Né? Muitas das alterações comportamentais que a gente avalia e vê em determinadas espécies em sistemas de produção, né? Elas vêm como uma resposta ao ambiente, né? E essa tentativa de adaptar e promover o bem-estar. Né? Por quê? Porque o animal frustrado, porque não consegue comida no coxo mal dimensionado, ele vai procurar comida em outro lugar. Então, ele tem uma alteração comportamental baseada no sentimento que ele acabou de ter. Tá? Fala isso para os nossos alunos, né? As meninas estão aqui que não me deixam mentir. A gente cobra em sistemas de produção que o manejador, que o campeiro, né, entenda que aquele animal ele sente dor. Mas a gente ainda discute isso dentro da academia, dentro da universidade. A gente ainda tem que falar de bem-estar animal e dizer para algumas pessoas, sim, ele fica frustrado, né? E tentar muitas vezes convencer sem que a pessoa ria ou deboche, porque não acredita que ele tenha algum tipo de sentimento. Se a gente tem que fazer isso dentro da universidade, imagina a campo. Muitas ações de manejo que não são favoráveis ao bem-estar desses animais, elas são feitas porque muitas das vezes aquela pessoa, sim, ela acredita que o animal não está sentindo dor. Por quê? Porque ela não tem esse convencimento de que aquele animal é um ser senciente. Né? Se a gente ainda fala isso dentro da universidade, então a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente avalia o sistema de produção. Como conceito, a gente pensa, né? A gente vai passar aqui por alguns conceitos do que significa o bem-estar animal. E aí, a mais famosa, né? Na verdade, as definições mais famosas, mais utilizadas, mais significativas sobre o bem-estar animal são as definições de Bloom, né? O bem-estar do animal é o seu estado em relação às suas tentativas de lidar com o ambiente em que ele se encontra. Então, percebam, o animal ele tenta lidar com o ambiente para se adaptar e promover um bom status de bem-estar. Né? O que eu preciso é dar a ele opção, ok? Essas definições de Bloom, né, foram um caminho para transformar o conceito na ciência. Então, esse é o caminho, né? Veio lá do livro da Ruth Harrison, caminhando para até chegar às definições de Bloom, né? E aí eu tenho algumas implicações diante dessa definição. O bem-estar é uma característica do animal e não é algo que pode ser fornecido a ele. O que eu forneço a ele é a possibilidade de lidar com o ambiente. É a possibilidade de se adaptar, porque ele busca se adaptar. O bem-estar ele pode variar de muito bom a muito ruim. Ele pode ser medido cientificamente, independente de condições morais. Né? Então, eu hoje posso definir
quantitativamente o status de bem-estar. Quantitativamente, através de protocolos. O bem-estar dado ao animal, ele é ruim quando ele tem dificuldades de manter o controle de suas funções orgânicas ou falha nessa tentativa. Essa é a mais importante das implicações, né? Porque essa me leva a entender que eu preciso dar a ele oportunidades para ter um controle, né? Para se adaptar e poder controlar as suas funções orgânicas, certo? Bom, não tem como a gente falar, né, de bem-estar sem pontuar sobre algumas leis. Né? E aí, rapidamente, pessoal, algumas leis relacionadas ao direito dos animais. Né? A gente tem a Constituição Federal no seu artigo 225, o Código Civil no artigo 82, a Lei Federal Complementar 140/11, a Lei 9.605/98, que é uma das mais conhecidas, no seu artigo 32, que diz que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, gera pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A gente tem a Lei Federal 5.197 de 67, a Lei 11.977 e a Resolução do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que define, né, e caracteriza crueldade, abuso e maus tratos contra os animais vertebrados e dispõe sobre a conduta do médico veterinário e do zootecnista e dá providências. Essas duas são as mais conhecidas, a resolução e a Lei Federal 9.605, que é aquela que dá o direito de todo cidadão denunciar algum ato de maus tratos, né? Algum abuso, né? Sob pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ok? No caso da resolução do Conselho Regional de Medicina Veterinária, o Conselho Federal, desculpa, de Medicina Veterinária, ela dá providências ao veterinário e ao zootecnista e define, né, que a atenção deve ser dada, né, à ocorrência de crueldade, abuso ou maus tratos. Né? E aqui, né, no parágrafo 1 do artigo 4º, o médico veterinário e o zootecnista têm o dever de prevenir, evitar atos de crueldade, abuso, maus tratos, recomendando procedimentos de manejo, sistemas de produção, criação e manutenção alinhados com as necessidades fisiológicas, comportamentais, psicológicas e ambientais das espécies. E aí, queria levar só a um pensamento, né? Que bom que a gente tem leis, que bom que a gente tem uma resolução, que bom que a gente tem aonde recorrer, né? A questão aqui é o seguinte: é preciso que se defina o que é crueldade, o que é abuso e o que é maus tratos, né? Porque a gente já tem implícito em muitos sistemas de produção algumas ações de manejo que para o sistema, ou para quem faz, né, ou para quem cria, não é um ato de crueldade, é um ato de abuso. Ok? E muitas vezes relacionado àquilo que a gente falou anteriormente, ao fato de não conseguir enxergar o animal como um ser senciente, ou de acreditar que o limiar de dor daquela espécie é muito amplo, e ele não sente dor com aquela ação de manejo em que ele não é anestesiado, por exemplo, com algum tipo de ação de manejo. É necessário que se defina o que é maus trato. É necessário. A gente tem uma lei há muito tempo e a gente tem uma resolução que define isso desde 2018, muito bem definido. Só que a gente não seria 365. Né? Eu preciso definir o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que é conforme e não conforme dentro de um frigorífico para beneficiar o bem-estar daqueles animais que serão abatidos em algumas horas. Né? Então, eu tenho o que pode, o que deve ter numa instalação, o que não pode ter, o que eu devo ter como emergencial. Eu tenho tudo isso numa portaria. Eu tenho algumas definições. É necessário que existam algumas definições sobre o que é ato de crueldade, o que é maus trato e o que é abuso, ok? Bom, com tudo isso, a gente precisa lembrar e entender, gente, que essa ciência,
né? E muito dessa resolução e muito de algumas resoluções e algumas leis e até mesmo de algumas modificações da portaria 365, né? Vieram de uma necessidade de responder à sociedade, né? Então a gente pode hoje dizer que o bem-estar hoje é uma ciência, né? Graças em parte ao papel mandatório da sociedade, né? Que ela pede, né? Uma sociedade contemporânea, uma sociedade diferente, que pede respostas, né? Que quer saber como o animal é criado, que quer saber como aquele animal foi criado para ter aquele produto X ou Y. E, na verdade, essa sociedade ela utiliza de bases éticas, de bases morais, né? Relacionadas a um contexto geral e embora a ética e a moral, e principalmente a ética, ela pode variar de um grupo para outro, né? Ou de uma necessidade para outra, né? Ou seja, eu posso, não que ela possa variar, o que eu estou querendo dizer é que eu tenho posicionamentos diferentes, a depender do grupo que eu converso, né? Em relação ao que é ético dentro do sistema de produção, por exemplo. O que é ético numa experimentação, por exemplo. Né? Embora eu tenha isso, a sociedade ela venha muito inflada por conta de valores éticos e morais, né? Ela contribuiu muito e vem contribuindo para várias modificações. Então, nós lidamos com o bem-estar animal, né? E uma opinião muito minha, né? E aí vou colocar uma opinião pessoal aqui nessa nossa conversa, que isso é necessário, né? O bem-estar animal é um assunto polêmico. E como todo assunto polêmico, ele tem extremos, né? E os extremos, eles servem para formar um denominador comum. E é isso que a gente vem observando hoje na transformação do conceito do bem-estar animal para a ciência do bem-estar animal, tá? Bom, quando a gente fala do bem-estar do animal, a gente tem que pensar que se Bloom falou lá para trás, né, que o bem-estar do animal é a capacidade dele de se adaptar a determinados ambientes, né? As definições de Bloom giram muito em torno dessa definição. A gente tem que pensar que num sistema de produção ou numa criação, né, a gente precisa transformar esse conceito em fatos concretos, né? Eu preciso desse papel de entender como que o conceito pode virar ciência e ser aplicado de maneira benéfica e favorável à definição ou avaliação do bem-estar desses animais, ok? Então, a gente tem que pensar que nós somos transformadores desse ambiente, né? Então, esse ambiente que os animais estão tentando se adaptar, né? Que eles vão ter sucesso ou não nessa adaptação, e que isso pode ou não gerar um status positivo de bem-estar. Esse ambiente ele foi criado por nós. Então, nós somos os produtores, né, desse cenário. Nós produzimos o cenário e aí, ponto. Né, uma pontuação aqui. Não só para os sistemas de produção animal, que quando a gente fala sistema de produção animal, a gente pensa sistema de produção de gado de corte, de gado de leite, de ovino, de caprino, da avicultura, da bubalinocultura, não só para esse sistema, qualquer sistema de criação, né? Qualquer ambiente que eu transforme para criar um animal, né? O cachorro que eu crio dentro da minha casa, né? O cachorro no canil, né? Esse ambiente fui eu que transformei, né? Fui eu que coloquei aqueles animais ali. Então eu preciso definir cenários antes de determinar algumas ações, tá? Para beneficiar esses animais. Então, mudanças de manejo, né, que podem alterar ambientes, ou seja, alterar cenários, né, podem proporcionar uma melhor adaptação e podem proporcionar com que esses animais eles consigam, né, chegar a um status positivo de bem-estar. Para qualquer sistema de criação, né, a gente joga a nossa avaliação, né, e aí, mais uma vez,
eu posso estar falando de um confinamento, eu posso estar falando de um sistema de criação de gado de leite, eu posso estar falando de um canil, eu posso estar falando do cachorro da minha casa. Eu posso estar falando de um centro de experimentação onde eu tenho primatas para utilização em experimentação. Qualquer que seja o ambiente ou o cenário que eu criei com o objetivo, né, de explorar algo em relação, né, ao animal, explorar no sentido positivo, tá, gente? Mas lembrando que o explorar só tem um sentido positivo quando eu me preocupo com isso que a gente vai falar aqui. Eu tenho que pensar nas 3 esferas do bem-estar. E quem são as 3 esferas do bem-estar? Funcionamento biológico, comportamento natural ou componente natural, e depois, por último, estado afetivo. Se eu atendo a tudo que é necessário para um bom funcionamento biológico, e eu tenho um comportamento adequado desse animal, o que seria um comportamento adequado? Um comportamento que não me mostre que esse animal está extremamente estressado, que esse animal não está motivado, que esse animal não esteja socializando, que esse animal chegue a um ponto de apresentar estereotipias, que são alterações comportamentais que me demonstram, em muitas espécies, que o nível de estresse é altíssimo. Tá? Se eu tenho atendimento de todas as funções biológicas, se eu tenho um comportamento natural adequado, padrão para aquela espécie, eu vou ter um estado mental favorecido. Tá? Mas se eu tenho um péssimo funcionamento biológico, que eu percebo, né, avaliando, vejo lesões, vejo um estresse acentuado, provavelmente doenças, alta taxa de mortalidade, redução de performance, eu tenho um ambiente comprometido, eu posso ter, por conta disso, um animal que não socializa, um animal desmotivado, um animal, e aí cabe a mim entender o padrão daquela espécie para poder inferir se o comportamento está natural ou adequado. Se eu tenho doenças, lesões, alta mortalidade, baixa performance, um animal que não socializa, um animal desmotivado, o meu estado afetivo está lá embaixo. O meu estado, né, o meu status de bem-estar é negativo. Eu posso ter um animal com medo, eu posso ter um animal com dor, eu posso ter um animal frustrado, tudo isso vai estar comprometendo demais esse animal. Então, eu preciso pensar nas 3 esferas do bem-estar, né, para poder olhar para aquele cenário pensando nessas 3 esferas, seja qual for a criação. Eu posso fazer isso para o meu cachorro que vive dentro da minha casa, ok? E aí, uma coisa que a gente traz também para vocês, pensando nos cenários, né? Só para a gente entender, né, um pouquinho como que a gente pode levar até a avaliação de um cenário e entender que ali eu tenho um problema. Mais uma vez, vocês vão estar olhando fotos, ou seja, imagens, né? Mas a intenção aqui é levar até uma discussão, né? Eu tenho um primeiro cenário onde eu tenho um animal que não encontra no ambiente, ele está no ambiente crítico, ele tenta, de todas as maneiras, enfrentar as dificuldades, mas ele não tem êxito, né? Ele tenta se adaptar, mas ele não tem êxito. Então, pensando nas 3 esferas, né, independente do cenário que eu vou mostrar para vocês agora, pensando nas 3 esferas, eu já começo a talvez a inferir ou talvez perceber ou imaginar que esse animal pode estar tendo seu bem-estar comprometido, o seu estado mental está afetado, com toda certeza. Tá? E a foto ou imagem, e aí eu sempre dou a mesma desculpa, né? Essa foto ela é horrível, não só pelo cenário que a gente está olhando, mas a resolução dela é muito ruim. Mas eu não consegui até agora algo que descrevesse tão bem esse cenário. Tá? Isso aqui é um coxo, né? Que deveria ser um coxo de sal mineral. Vocês podem ver o rebanho ali todo à volta. Vocês podem ver um animal atolado, né? Esse animal, ele tentou ter acesso a esse coxo,
né? Provavelmente todos os outros também. Bovino, gente, tem hábito gregário, né? Ou seja, entender padrão de comportamento é muito interessante para a gente fazer esse tipo de avaliação. Bovino é sindicalizado, né? O que um faz, todos fazem, né? Então, eles têm um padrão de comportamento. Um hábito gregário. Então, quando um vai alimentar, geralmente o dominante, eles estabelecem também hierarquia de dominância e submissão dentro dos lotes. Quando um vai se alimentar, geralmente um grupo acompanha aquele indivíduo e provavelmente esse indivíduo é o dominante, né? O que aconteceu com esse indivíduo? Ele está atolado, né? Eu não preciso dizer para vocês que esse animal, para sair daí, ele sai lesionado e ele não consegue sair sozinho, né? Ele não está conseguindo sair sozinho. Então, número 1, ele não conseguiu se alimentar, né? E aí muitas vezes você chega numa propriedade, o senhor oferece sal mineral. Claro, na água e na seca eu ofereço, eu tenho coxo, tá aí o coxo dele. Ele compra, né? Mas tá aí o coxo dele. Então, avaliar se eu ofereço ou se eu tenho é uma coisa, avaliar se eu tenho acesso é outra. O animal não tem acesso, né? Ele não consegue ter acesso, nenhum dos outros consegue ter acesso. Esse animal chega aí tentando se alimentar, atola, sai daí com certeza com alguma lesão ou algum machucado e não vai sair sozinho, né? Com certeza esse animal tem um comprometimento muito grande do seu estado mental, né? Isso gera frustração, vamos acreditar, né, que a gente precisa entender e aceitar que eu tenho um ser senciente. Sim, ele fica frustrado. Ele vai em busca de alimento, ele não consegue o acesso ao sal mineral. Ele não vai conseguir esse acesso, né? Consequência disso, ele não consegue o acesso, não consegue sair daí. Eu tenho um animal que tem uma frustração, que está com medo, que pode estar sentindo dor e que, né, o histórico talvez me mostre que para este rebanho eu tenho um comprometimento significativo do atendimento das exigências nutricionais, por que não? Né? Se a maioria dos coxos estavam nesse estado, pouquíssimos eram os animais que conseguiam consumir esse sal mineral. Isso pode me levar a algumas doenças, a algum comprometimento do funcionamento biológico. Então, eu tenho um animal com funcionamento biológico comprometido, eu tenho alteração comportamental, certamente, dificilmente o bovino vocaliza vezes seguidas, né? Quando ele não está estressado. Eu tenho um animal vocalizando excessivamente que compromete o comportamento de todo o rebanho e podem perceber que esse rebanho vai passar boa parte do tempo à volta desse animal, né? Ou perto desse animal. Então, eu tenho um comprometimento de funcionamento biológico, eu vou ter um comprometimento de comportamento natural e é lógico que o meu estado afetivo está comprometido. E é lógico que eu não preciso nem pedir informações sobre índices produtivos ou reprodutivos para imaginar que eu posso ter um comprometimento. Porque, percebam, né, diferente do que a gente imagina, comprometer funcionamento biológico, comprometo produtividade no sistema de produção. Isso é fato. Tá? Aqui eu tenho um segundo cenário, né? Um cenário desafiador também, né? Mas nesse cenário aqui, o animal encontra uma possibilidade. Então, eu tenho animais de origem europeia que poderiam, por exemplo, estar num local onde eu tive um aumento considerável de temperatura, onde esses animais estariam sentindo, né, por alterações fisiológicas, talvez um comprometimento desse conforto, e aí o animal tem a opção de encontrar uma sombra. E aí ele se adapta àquele ambiente. Então, eu tenho um cenário desafiador, mas esse ambiente, este cenário, né, proporciona ao indivíduo a possibilidade de se adaptar. Imagina se eu tivesse esses mesmos animais de origem europeia para a produção de leite, muito puxado, ou de origem europeia pura, ou muito puxado para o sangue europeu, e eu tenho um local onde a temperatura em determinados meses do ano aumenta drasticamente, e aí a gente se depara com um pasto onde eu não tenho nenhuma sombra, nem natural, nem artificial.
Em algum momento, o conforto está comprometido. Em algum momento, o funcionamento biológico estará comprometido. Nesse caso, o animal teve a possibilidade de se adaptar. Tá? Então, esse é um segundo cenário. O terceiro cenário é o cenário onde eu tenho qualquer tipo de adaptação, um cenário perfeito, né? Onde eu tenho atendimento total, completo e absoluto de todos, né? Os indicadores e um funcionamento biológico muito correto. Né? É lógico que são cenários raros e eu coloco essa foto aqui só para poder apelar um pouco, né? Esse aqui é uma das nossas fêmeas lá, que o pessoal e os alunos trabalham no grupo de estudo em um dos projetos da Doma Racional, né? Eu coloco a foto aí só para apelar e fazer uma propaganda aí, né? Do nosso trabalho, né? Que é com esses animais aí. Bom, então, o que a gente pode e deve entender é que o bem-estar animal é um termo extremamente abrangente, né? Que diz respeito tanto ao bem-estar físico quanto ao mental. Portanto, qualquer iniciativa para avaliar o bem-estar, ela tem que estar em cima, como a gente viu lá para trás, de indicadores ou fatores físicos funcionais, né, que vão me falar ou me responder sobre o fisiológico, sobre o bom funcionamento fisiológico. Tá? E quando eu avalio fatores ou indicadores comportamentais, eu estou tentando entender se o estado mental está ou não comprometido. Mas percebam, eu não defino estado mental ou status de bem-estar, né? Eu não posso dizer tá triste, tá feliz, tá frustrado, tá alegre, sem antes avaliar indicadores físicos funcionais. Não posso. Não posso fazer isso. Dessa forma, quando eu faço dessa forma, eu não estou tratando o bem-estar como uma ciência, e ele é uma ciência, tá? Bom, e aí nesse momento, a gente parte do conceito para a ciência especificamente, que é o que a gente vai falar aqui. Nesse caminhar do conceito para a ciência, a gente esbarra no conceito, na conceituação das 5 liberdades. Muitos de vocês já devem ter ouvido sobre as 5 liberdades do bem-estar animal, né? E aí, eu digo para vocês, e a gente vai ter um momento aí da nossa conversa, e quem quiser opinar, perguntar ou discordar, né? Eu digo para vocês que as 5 liberdades mantinham o bem-estar animal como conceito dentro dessa caixinha. A gente continuava dentro dessa caixinha, baseando o bem-estar animal em liberdade fisiológica, liberdade ambiental, liberdade sanitária, liberdade comportamental, liberdade psicológica. As 5 liberdades, gente, elas foram conceituadas e elaboradas pelo Comitê Brambell logo após o governo britânico pedir explicações sobre como, né, ele montou um comitê para avaliar os sistemas de produção na época por conta do livro da Ruth Harrison. Então, as 5 liberdades, elas são conceituais, né? Elas são perfeitas dentro do conceito do bem-estar animal. Né? Foi um momento importante essa definição pelo Comitê Brambell, né? Essa definição da liberdade, né? Como a gente fala, livre de fome e sede, livre de injúria, livre de doença, livre para expressar seu comportamento, livre psicologicamente, né? Essas definições foram muito importantes para conceituar o bem-estar. Só que a gente tem uma observação, e é por isso que eu falo para vocês que quando a gente tem esse conceito e usa ele para falar de bem-estar, a gente está com aquela caixinha fechada, a gente está com aquela caixinha sem muitas explicações, a gente está com aquela caixinha restrita, exatamente porque as 5 liberdades elas são um conceito, elas vão me servir para conceituar o bem-estar animal, só que na prática elas acabavam gerando muitos equívocos, muito confundimento, né? Livre de fome e sede. Quem está livre de fome e sede não busca água e comida, né? Então, a palavra levou a gente a entender cada vez mais que tem que ter liberdade, livre, e que estar livre basta, né?
Nem sempre. Nem sempre. Então, ela é um conceito muito importante que a gente sempre vai pontuar o bem-estar e conceituar passando pelas 5 liberdades, mas ela tem pouca aplicação prática. E para poder tornar o bem-estar animal uma ciência e proporcionar melhoria do bem-estar aos sistemas de produção, principalmente, a gente precisou de algo mais prático, algo mais aplicado, tá? E por que ela gera equívocos e por que ela é apenas um conceito? Gente, essa é uma definição, as 2 definições aí de Brum e Molento, de 2011, e de Mellor, de 2016, elas levam a um direcionamento de uma explicação do porquê seria muito difícil na prática você atender isso. Porque quando eu falo livre de medo, livre de estresse, né? Livre de medo, gente, o animal não está nem na natureza, nem no seu ambiente natural, né? Ele não vai estar livre de medo, né? Muitos dos agentes estressores ou fatores estressores que os animais passam, né, acabam por desencadear alguns processos fisiológicos que são essenciais à sua sobrevivência, né? O medo e a camuflagem ou a ação, por exemplo, na vacada Nelore a gente tem algo muito característico que a gente chama de habilidade materna, né? Que a gente pode relacionar, na verdade, a gente não chama de habilidade materna, mas a gente pode relacionar a habilidade materna, que a gente fala de amoitar bezerro, né? Esconder o bezerro. Às vezes a vaca se afasta do bezerro, vai pastejar com as demais fêmeas do rebanho e depois ela fica o tempo inteiro voltando para o bezerro, né? E o bezerro está lá escondidinho numa moitinha, numa parte do pasto mais alta. A gente chama isso de amoitar bezerro. Quantas pessoas falam que isso é amoitar bezerro? É a proteção instintiva. Por quê? Porque evolutivamente, né, este animal evoluiu assim, com essa preocupação de proteger a cria dos predadores, né? Então percebam, né? Muitos desses sentimentos, né? O medo, por sinal, é um dos mais importantes, é essencial para que o animal tenha alterações comportamentais que o favoreçam e que o permitam a ele a sobrevivência. Então, isso é evolutivo, né? As 5 liberdades causavam muito confundimento em relação a isso, tá? Bom, o que a gente tira disso aí é que as 5 liberdades, elas geravam alguns equívocos e alguns confundimentos, porque a gente não tinha como diferenciar ou identificar, na verdade, o que é positivo, o que é negativo, o que são experiências positivas, o que são experiências positivas e quais os fatores que estavam interferindo, né? Não é a ausência de fome e sede que vai proporcionar uma boa condição corporal, por exemplo. Não é só isso. Não é só isso, ok? Então, eu preciso de outros indicadores mais significativos, né? Então, indicadores físicos funcionais, né? Porque eu sei que indicadores físicos funcionais positivos geram experiências sensoriais ou afetivas positivas, bem como indicadores físicos funcionais negativos geram experiências sensoriais ou afetivas negativas, tá? A partir de um determinado momento, né, a caixinha se abriu para a gente na transformação do conceito para a ciência quando eu passei das 5 liberdades para os 5 domínios, tá? Esses 5 domínios, como a gente pontuou algumas vezes lá para trás, né? Eles são avaliações, né, baseada nos indicadores físicos funcionais. Eu identifico quais são esses indicadores que podem influenciar, né, na vida ou no status de bem-estar desses animais. Depois eu posso definir o status de bem-estar, que pode ir de muito bom a muito ruim, que pode ir de negativo a positivo, que eu posso gerar, inclusive, escalas desse status de bem-estar, ok? Bom, e aí está representado o modelo dos 5 domínios. O que eu tenho no modelo dos 5 domínios? Um entendimento de que
eu tenho o domínio nutrição e hidratação, eu tenho o domínio ambiental, eu tenho o domínio saúde, eu tenho o domínio comportamento. Eu nunca vou inferir sobre o estado mental, que é o quinto domínio, sem antes avaliar os 4 domínios físicos funcionais. Então, é isso que eu tenho aqui. Eu tenho 4 domínios físicos funcionais: nutrição, hidratação, ambiente, saúde e comportamento, que vão interferir grandemente no estado mental, que vão interferir grandemente no meu estado mental. Bom, desculpa, gente. Então, o que eu tenho, né, em relação a esses 5 domínios? Boa alimentação e nutrição, né? É não ter privação de alimento, não ter privação de água, não ter desnutrição. O que eu preciso fazer aqui? O que eu preciso identificar nessa boa nutrição e hidratação? Quais são os indicadores dentro do sistema ou dentro da criação que me mostram que eu não tenho privação de alimento, que eu não tenho privação de água e, por isso, eu não tenho desnutrição e, com isso, eu tenho uma condição corporal ou score de condição corporal favorável. Ok? No ambiente, eu vou avaliar quais são os desafios ambientais que eu tenho. Lembrando a vocês, como a gente falou anteriormente, quanto mais intensivo é o sistema de produção, né? Quanto mais intensivo mais alterações ambientais eu tive naquele local, naquele cenário, né? Então, maiores são as preocupações que eu devo ter com o ambiente, né? Eu devo avaliar quais são esses desafios ambientais, né? E avaliar como? Traçando indicadores para os desafios ambientais, tá? A boa saúde, né? Livre de doenças, de ferimentos, livre de um comprometimento funcional. Então, eu traço indicadores, por exemplo, ausência de lesão, né? Ausência de doença. Esses indicadores, né, vão me mostrar se eu tenho uma boa saúde, né, eu vou conseguir provar que eu não tenho um comprometimento funcional por conta de um problema de saúde. Os comportamentais também, um bom comportamento. Um bom comportamento, é exatamente isso. Ou seja, eu preciso avaliar o comportamento e, mais uma vez, eu preciso ter uma ideia muito específica de qual é o padrão de comportamento daquela espécie, né? Eu preciso saber disso. Eu costumo falar uma coisa para os alunos, né? E vou repetir aqui, porque é uma experiência muito minha, tá? Também, por isso que eu falo isso, que quando você não entende do padrão comportamental de uma espécie, você tende a linha do sentimento. Não estavam felizes, né? Juro que esse pensamento me veio à cabeça. E pode vir a qualquer momento. Quando a gente não conhece o padrão comportamental, a gente tende à linha do sentimento. E eu não posso ser técnica tendendo à linha do sentimento. Por quê? Sentimento todos nós temos. Mas quando você entra num sistema de produção ou numa indústria e daquilo depende a vida, né? A vida que eu falo financeira de muitas pessoas, você tem que ser técnica. Por quê? Se você tender a linha do sentimento, quem perde é o animal. Porque quando você tende a linha do sentimento, você tende a ter pessoas que não acreditam em você, que desacreditam do que você está falando, e aí quem está perdendo é o animal. Então, a gente tem que ser técnico. Tá? Eu não posso avaliar um comportamento sem entender do padrão comportamental e diretamente inferir sobre um estado mental. Tá? Então, todos esses componentes físicos funcionais, eles vão interferir no componente mental, tá? Ou seja, nos estados mentais.
E aí a gente traz para vocês cenários, desafios, né? Mostrando para vocês que quando eu falo dos 4 domínios físicos funcionais, a gente chama eles de princípios, né? É o primeiro. É por onde que eu começo? Pela boa alimentação e nutrição, pelo bom ambiente, pela boa saúde, pelo bom comportamento, né? Esses são os meus princípios, né? Essa é a base de muitos protocolos de avaliação de bem-estar, gente. E depois eu defino critérios. Quando eu falo boa alimentação e nutrição e eu falo ausência de fome e sede, tá? E desnutrição, ou bom score de condição corporal, eu estou traçando critérios, né? É o que eu tenho que olhar, tá? Dentro desses critérios, eu vou definir quais são os indicadores. Qual é o indicador da ausência de desnutrição? O score de condição corporal, né? Qual seria o indicador para uma nutrição, uma hidratação adequada? Seria a qualidade da água, né? O acesso, o dimensionamento do bebedouro, porque se o critério é a ausência de sede,